Bom, pessoal, mais uma aula de RLM. Dessa vez vamos responder aqui a prova da Polícia Civil da Paraíba, a prova de investigador, né, de que aconteceu nesse ano de 2022. Então aqui a primeira questão da prova, uma questão aqui relacionando operações, né, com conjuntos. Um grupo de 90 pessoas foi considerado suspeito de um crime cometido em um local onde várias pessoas têm acesso. Então ele começa a narrar aqui a situação, certo? E ele fala, desse grupo, 20 tinham álibi e foram liberadas. As demais ficaram detidas. Então observem que esse número de 90, né, ele passa a ser 70 pessoas. Esse número de 90 a gente não leva mais em consideração. Após uma investigação mais profunda, todos os detidos tiveram seus nomes escritos em pelo menos uma de duas listas. Ou seja, não existe a possibilidade, né, que um nome não esteja em nenhuma das listas. Então vamos lá. A primeira, com os nomes das pessoas que tiveram suas impressões digitais colhidas na cena do crime. A segunda, com os nomes de presos que tinham motivos para cometer o crime. Ao final, verificou-se que a primeira lista tinha 41 nomes e a segunda lista tinha 35 nomes. A partir dessa situação hipotética e considerando que todos os nomes das pessoas detidas apareceram em pelo menos uma das listas e que um mesmo nome pode aparecer nas duas listas, é correto afirmar que, né, exatamente. Então ele deu aqui as alternativas. Isso aqui é uma questão de conjuntos, pessoal, que a gente consegue resolver de maneira rápida. Ela só tem um detalhe, né? Então aqui a gente tem o total, né, que a gente está observando. São 70 pessoas e não 90, certo? Porque ele dispensou 20. Então aqui vamos ter um conjunto, já que temos duas listas, né? Eu vou chamar aqui de primeira lista e segunda lista. Observem que a gente tem 70 pessoas investigadas e quando a gente fizer a soma desses dois valores, a gente vai ter, né, exatamente 76. Ou seja, realmente tem pessoas que estão nas duas listas. Então a gente vai pegar essa diferença. 76 menos 70 dá 6. 6 é o valor, né, que eu vou colocar aqui na minha interseção. Então eu estou dizendo que 6 pessoas, que é a minha diferença para o total de pessoas que eu tenho, estão nas duas listas. Automaticamente a gente pode fazer, né, o procedimento básico que a gente utiliza em operação de conjuntos. Ou seja, na primeira lista eu tenho 41 nomes, sendo que eu vou ter 41 nomes menos 6, né? Ou seja, 35 pessoas, né, estão exclusivamente na primeira lista. Na segunda lista eu tenho 35 nomes, então 35 menos 6, eu vou ter 29 pessoas exclusivamente, né, na segunda lista. E aí quando a gente fizer essa soma, realmente eu vou ter aqui o total, né, de 70. Então a gente montou aqui o que a gente precisa, né, para resolver a questão, e aí vamos para a alternativa. Na alternativa letra A, ele fala assim: 29 nomes aparecem somente na segunda lista. Observem que o que ele está falando é exatamente, né, esse valor aqui, ó. 29 pessoas aparecem somente na segunda lista. Então a gente já conseguiu resolver a questão. Alternativa correta, né? Letra A. Então, pessoal, vamos aqui para a segunda questão da prova, né? Lembrando aí, para dar uma força, quem puder seguir o canal e deixar o like, certo? Para a gente poder aí divulgar mais materiais, né, gratuitos. Então, a segunda questão também foi uma questão tranquila, certo? Uma questão de probabilidade. Então, ele deu aqui essa tabela com dados e ele fala: a tabela acima mostra os resultados de uma pesquisa feita em um shopping center em João Pessoa, sobre o local de residência de seus frequentadores, da qual foram entrevistadas 240 pessoas. Então, assim, o que é 240 pessoas, né? É a minha população, certo? Eu vou chamar aqui a minha população, né, de 240 pessoas. Então ele fala: todas as fichas das 240 pessoas entrevistadas foram colocadas em um fichário. Todas, né? Todas, sem exceção.
Nessa situação, se uma das fichas for retirada aleatoriamente do fichário, a probabilidade da ficha corresponder a uma mulher residente na Paraíba. Então, se ele está falando de uma mulher residente na Paraíba, eu vou somar aqui, né, 83, que é João Pessoa capital, e outras cidades da Paraíba. Também conta, né? Ele quer da Paraíba. Então, seria 83 mais 30, que dá, né, 113. 113, né, é o valor que eu vou chamar aqui, né, de F, o conjunto F. 113 é a quantidade de mulheres, né, que residem na Paraíba. Então, ele quer saber exatamente a probabilidade, certo, de, no sorteio do fichário, né, com todas as fichas, eu encontrar, né, uma mulher que mora na Paraíba. Ou seja, eu vou ter aqui, né, essa minha quantidade, né, que eu quero pelo total de entrevistados. Então, simplesmente é uma divisão de 113 por 240. Fazendo essa divisão, a gente consegue resolver, né, essa questão de maneira rápida. Então, aqui eu tenho 113 por 240, então não dá, eu coloco um 0, vírgula. E aí, agora aqui, para dar 1130, eu vou multiplicar por 4, né, que dá 960. Fazendo a subtração aqui, eu vou ter 170, não dá, eu coloco um 0. Vou colocar agora aqui um 7. 7 vezes 240 vai dar 1680, certo? O resto aqui é 20. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Acho que a gente já consegue aqui encontrar a resposta, né? A probabilidade de se encontrar aqui uma mulher que reside na Paraíba vai ser igual a 0,47. Então, aqui foi uma divisão simples, né? E a gente consegue resolver a questão. Inferior a 0,35, não pode, né? Superior a 0,43 e inferior a 0,49. Então, essa é exatamente, né, a resposta da questão. Superior a 0,43 e inferior a 0,49. E para finalizar, pessoal, a última questão, né, de RLM que caiu na prova foi uma questão relacionando ali fundamentos da lógica, né, basicamente tabela verdade. Então, ele deu aqui essa proposição. A seguir, são apresentadas as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição lógica. Então, deu aqui uma proposição P, uma condicional, né, com uma disjunção inclusiva, em que são utilizados os conectivos lógicos usuais e as letras maiúsculas representam proposições lógicas, né, P, Q e R. A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente os valores de verdadeiro ou falso da última coluna da tabela verdade, listados de cima para baixo. Então, vamos lá. Nesse tipo de questão, né, a gente precisa primeiro sempre tentar resolver o parêntese. Lembrando que a gente já tem uma aula aqui de tabela verdade, né, onde a gente precisa ter a tabela verdade em mente, senão não tem como resolver esse tipo de questão. Está aqui em cima o link para quem quiser acompanhar. Então, vamos lá. Continuando, né, aqui a tabela verdade. Então, a gente vai primeiro trabalhar aqui com essa disjunção inclusiva, né? Então, eu tenho Q ou R. Na disjunção inclusiva, né, a tabela verdade, a gente só precisa decorar que tudo F dá F. O restante é verdadeiro. Então, tudo F dá F. Na disjunção inclusiva, tudo F dá F. Então, Q e R. Observem Q e R. Ou seja, V com V vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso, então tudo F dá F. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, tudo F dá falso. Então, a gente encontrou aqui o valor lógico, né, para a proposição que está dentro do meu parêntese. Feito isso,
Agora a gente vai montar, né, a tabela verdade para comparar aqui, né? No caso a gente vai ter agora uma condicional. Essa condicional eu vou trazer para cá, né? Certo? Então observem, quem é o valor de P? Eu vou colocar só o valor de P, certo? Eu vou ter V, que ele deu na questão. V, 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 F, F, F e F. E quem é o valor, né, dessa minha disjunção inclusiva? É o valor que eu encontrei. Então, eu tenho V, 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 F, V, 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 F. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer agora, né, é resolver essa tabela verdade para condicional. Relembrando aqui, né, essa tabela verdade da condicional é aquele caso onde eu tenho aqui uma tabela verdade VV, VF, FV e FF. Na tabela verdade de uma condicional, certo? Quando eu tenho verdadeiro e falso, a minha resposta vai ser falso. O restante vai ser verdadeiro. Então a gente só precisa decorar, né, essa relação. Geralmente a gente utiliza aquela frase, né, Vera Fischer, para lembrar que dá falso. Então quando eu tiver verdadeiro e falso, dá falso. O restante vai dar verdadeiro. E é com isso aqui que a gente já viu, né, na aula de tabela verdade, a gente consegue resolver essa questão. Então eu coloquei aqui os valores lógicos da proposição P e os valores lógicos que a gente encontrou, né, na disjunção aqui inclusiva. Ou seja, qual vai ser o resultado aqui, né? Que é exatamente o que ele pede na questão. Lembrando aqui que é a tabela verdade, né, da condicional, certo? Então, V com V, verdadeiro. V com V, verdadeiro. V com V, verdadeiro. Verdadeiro com falso, né, vai dar falso na condicional. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Então, pessoal, para resolver essa questão, a gente precisa, né, ter em mente a tabela verdade, como eu falei, né, para poder resolver de maneira prática. Então, observem que a gente tem aqui a resposta. Observem. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso. E verdadeiro, 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 verdadeiro. Alternativa, né, correta, letra E. Então, a questão aqui que parece ser difícil, mas basta ter em mente a tabela, né, verdade das proposições compostas, certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal, né? Essa aula só foi para a gente poder resolver essa prova de maneira prática e rápida. Lembrando que nossas aulas aí da playlist, né, tem um assunto mais destrinchado. Então, até a próxima e obrigado.